da circuncisão. Diz também o Senhor a Arão: vai ao encontro de Moisés ao deserto, e ele foi e encontrou no monte de Deus e beijou. Ele anunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara, e todos os sinais que mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Depois foram Moisés e Arão, e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhe o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas? Portanto deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores que cuidavam do povo ali, né? Do povo, e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolo, como fizeste antes. Vão eles mesmos e colham palha para si. Ele imporei a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem, nada diminuirei dela, porque eles estão ociosos. Por isso cramo, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupe nele e não confie em palavra de mentiras. Então falou que o que Moisés tinha falado era palavra de mentiras. Falou assim que o povo não era para o povo acreditar em Moisés, que Moisés estava inventando história. Moisés estava falando palavras que não tinha nada a ver, né? Então o faraó falou assim: viu, fala para esse povo aí que é tudo papo furado, é tudo conversa fiada, o que Moisés está falando é mentira. Então saíram os atores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: assim diz Faraó: eu não vos darei palha. E de vós mesmos e tomai-vos palha de onde achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher rastolho em lugar de palha. E os exatores o apertavam, dizendo: acabai a vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo: eis porque não acabaste vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolo como antes. Pelo que foram os seus oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que fazes assim ao teu servo? Palha não se dá ao teu servo. E nós dizem: fazei tijolo, e eis que os teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: vós sois ocioso, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora trabalhai palha, porém não se vos dará, contudo dareis a conta do tijolo. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se diziam: nada diminuirei de vosso tijolo, da tarefa do dia a dia, do dia no seu dia. Porque eles tinham colocado oficiais, né, que faziam parte do povo de Israel, né, para cuidar do próprio povo, né. Mas só que também os oficiais estavam sendo afligidos também, porque eles tinham que castigar o seu próprio povo. E o seu próprio povo já não estava mais obedecendo a eles também, né, porque estava castigando demais o povo. E encontraram Moisés e Arão, que estavam de frente deles, quando saiu desse Faraó. E disseram: o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhe a espada na mão para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a esse povo, e de nenhuma sorte livraste o teu povo.
Então disse o Senhor a Moisés: agora verá o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir, sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido. E também estabeleceu o meu concerto com eles para dar-lhe a terra de Canaã, a terra de sua peregrinação, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e me lembrei do meu concerto. Portanto, dize ao filho de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo da carga dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízo grande, e eu vos tornarei por meu servo, e serei vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo da carga dos egípcios. E vos levarei à terra cerca da qual levantei minha mão, que a daria a Abraão, Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança. Eu, Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram Moisés, por causa da ânsia do espírito da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel, eles me não tenham dado ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó também? Eu sou incircunciso de lábios. Ou seja, eu sou pesado de lábios, né? Eu não sei falar direito. Eu falei com o povo de Israel, eles não ouviram. Agora eu vou falar com Moisés, do jeito que eu sei que eu falo, ele não vai me ouvir também. Todavia o Senhor falou a Moisés e Arão, e deu-lhe mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirasse os filhos de Israel da terra do Egito. Moisés, ele era, apesar de língua assim, ele era ignorante, né? Mas ele era um cara sábio, estudado. Moisés conheceu todas as artes, aprendeu todas as coisas que tinha no Egito, porque ele foi como um príncipe do Egito, né? Foi filho da princesa, né? É adotado, né? Então ele foi como um príncipe do Egito. Então ele foi um camarada estudado, né? Ele estudou, ele aprendeu todas as coisas tudo que podia aprender ali no Egito, né? Só que ele era uma pessoa ignorante, né? Ele era meio ignorantão assim para falar, né? Estas são as cabeças da casa de seu pai, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, e Palu, Ezon e Camim. Essas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Gemuel, e Jamim, e Oade, Jaquim, Joá, Saul, filho de uma cananeia. Essas são as famílias de Simeão. E esses são o nome dos filhos de Levi, segundo a sua geração: Gerson, Coate, Merat. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Filho de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Filho de Coate, Anrão e Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merate, os filhos de Coate, Arão, Isaac, e Coate foram 133 anos. E os filhos de Merate, Mali, Mussi, esses são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Arão tomou por sua mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Coré, Nefeg e Zifre. E os filhos de Uziel, Misael, Elisafá e Sit. E Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nasson. E ela gerou-lhe a Nadab e Abiu e Eleazar e Tamar. E os filhos de Coré, Assir, Ilicana e Abiasaf. Estas são as famílias dos Coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhe a Finéia. Essas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Esses são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Esses são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel. Esses são Moisés e Arão. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: eu sou o Senhor, diz a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: eis que eu sou incircunciso dos lábios, como pois me ouvirá Faraó.
Então disse o Senhor a Moisés: